A missão do curso de jornalismo da Universidade Positivo é formar jornalistas com abrangentes conhecimentos gerais e humanísticos, capacitação técnica, espírito criativo e empreendedor, sólidos princípios éticos e responsabilidade social que contribuam com o seu trabalho para o enriquecimento cultural, social, político e econômico da sociedade. Está começando mais um Tela 1. Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir. O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão. A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana. Olá! Hoje é quarta-feira, o último dia do mês de junho. Está começando agora o Tela 1. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra existe desde 1984 e luta pela reforma agrária. No documentário Olhares em Movimento, a realidade dos integrantes do MST é trazida à tona e quem tem a palavra são os próprios assentados. E acima de tudo uma soberania, né? De ser cidadão brasileiro e ter o seu direito, ter sua moradia, seu trabalho, sua educação. Ter um nível de vida que é de fato de direito de um ser humano. É mais do que um movimento que trabalha para assentar as famílias, e sim uma forma de nós trabalhar e lutar por uma transformação da sociedade. O movimento, para mim, é a solução, né? Não sai uma reforma agrária decente pelos governos que está dentro da Constituição, né? Que o povo deve ter acesso à terra para produzir alimento básico e viver com dignidade, mas isso só sai dessa forma, se reunindo, se juntando e formando grupos e indo ocupar a terra mesmo. Senão, hoje, quem estava na cidade estava perdido, que nem muitos está ainda, né? Então, para mim, o movimento hoje foi mais do que tudo, né? Que hoje eu tenho meu pedaço de terra, né? A casa está aí, não está terminado, mas a gente já dá bem para se esconder dentro, né? Já construímos uma família que eu comecei sozinho, né? Então, deu um, já estamos em 4, já deu lucro. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Quando foi construída Itaipu, ali nos anos 77, 78, até 80, aquela pequena área de terra que nós tínhamos, ela ficou inundada pelo lago. Como naquele período houve grandes mobilizações dos agricultores, não só dos agricultores, mas de toda a população da região, contra Itaipu, para receber a terra ou para receber outras terras em troca daquelas que seriam inundadas, ou para receber indenização, que o governo estava pagando muito pouco por essas terras, né? E foram aquelas lutas da Itaipu, aqui no Paraná, o germe da organização do povo sem terra, né? Porque na região da Itaipu existiam famílias que tinham terra e precisavam ser indenizadas ou receber outras terras em troca das suas. Acho que hoje é o movimento social mais importante que tem no Brasil e no estado do Paraná. Eu quero voltar um pouco atrás. Quando nós tínhamos o governo de Jaime Lerner, que se curvava a todos os interesses das grandes empresas, deixando de lado até a questão da corrupção, que foi um dos mais corruptos do nosso estado, esse governo não tinha oposição à altura feita pelos partidos políticos. A oposição a ele foi feita pela
movimento sindical, o sindicato APP dos professores da rede pública e pelo MST. O MST é um movimento importante, né, para a sociedade, um movimento grande no país. Se eu não tenho certeza, mas acredito que seja o maior movimento social organizado do mundo, no Brasil, se encontra no Brasil, e por isso tem uma legitimidade para cobrar a reforma agrária, assim como outros movimentos cobram outros direitos sociais que o governo como um todo, né, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais executem políticas públicas. E a gente tem clareza dos 3 objetivos fundamentais que essa organização propõe. Primeiro, que é a luta pela terra, que é a luta imediata pela existência da população camponesa. O nosso segundo objetivo fundamental é o da reforma agrária. Então, a reforma agrária é entendida aí como um marco de política, inclusive burguesa, né? A reforma agrária não é uma política de tipo socialista, ela é uma política desenvolvida nas sociedades que se industrializaram, que se avançaram na sua existência e se constituíram como potência. Então por isso se chama reforma e não revolução. E a reforma agrária porque ela inclui não só a reestruturação de toda a estrutura agrária de um país, mas porque ela inclui também os outros níveis de direito. E o terceiro grande objetivo do MST é a transformação da sociedade. O INCRA, ele representa, na política pública de reforma agrária, representa o Estado, né? Representa o Estado coletor de impostos, né, que gere o patrimônio público federal, né? Ou seja, ele não é só o governo federal, mas representa a política de Estado, né? Se sair o Lula, entrar o Serra, a Dilma, seja quem for o próximo candidato à eleição e novo presidente do Brasil, a política de reforma agrária vai continuar, assim como existe, né, anterior à Constituição Federal e posterior à Constituição Federal de 1988. Então é uma política de Estado. O Estado oligárquico brasileiro, ele de fato, tem a sua origem nas oligarquias, tem a sua trajetória constituída pelos sanguessugas, né, que sobrevivem da expoliação do Estado, da retirada de dinheiro do Estado. Hoje, principalmente os sanguessugas do sistema financeiro, né, e da monocultura, monocultura agrária, né, dos latifúndios agrários que exploram a cada ano, exploram o Estado brasileiro com renegociação de dívidas, com benefícios fiscais favoráveis aos latifundiários. Então existem várias formas de aristocracia. As pessoas não questionam por que nós temos hoje uma dívida rural, por exemplo, dos grandes produtores, 90% dessa dívida é dos grandes produtores, de mais de 80 bilhões de reais. Esses 80 bilhões são dívidas contraídas por grandes produtores, na maioria absoluta das vezes são dívidas que ou por conta da equalização de taxa de juros ou por outras razões tiveram dificuldade de ser pagas, e mesmo quando haviam safras favoráveis não eram pagas porque sempre ficou-se na esperança, como a Constituição já fez em 1988, que essas dívidas pudessem ser roladas e transformadas praticamente em dívidas que não precisariam ser pagas. Então acho que essa é a contradição que nós temos. De um lado, há grandes grupos empresariais no campo e outros que precisam para produzir alimentos. E eu fico sempre do lado dos que produzem alimentos. Acho que nós não comemos pinos, nós não comemos algodão em grande quantidade, nós não comemos soja em grande quantidade, nós não conseguimos nos alimentar apenas desse tipo de monocultura. O assentamento, a reforma agrária é necessariamente vinculada à ideia de agricultura familiar, que é a principal forma de alimentação das nossas barrigas, né? A gente come da agricultura familiar. A gente não come do agronegócio aqui de Cascavel, da soja produzida em Cascavel. A gente come todos os dias nos restaurantes aqui na cidade, e come nas churrascarias, come basicamente da agricultura familiar, né? Por isso que ainda bem que existe a reforma agrária, ainda bem que existe o INCRA, e ainda bem que existem os movimentos sociais que brigam por reforma agrária, que buscam a reforma agrária, que pressionam o governo para fazer a reforma agrária, porque senão existiria um problema seríssimo de alimentação no país.